A paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de 1 Reis, capítulo 2, que vai dizendo: Davi dá instruções a Salomão e morre. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e seu juízo e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes que que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amassa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o gileadita, usarás de benevolência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão, eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldize, como dura maldição no dia em que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão. E eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não mataria a espada, mas agora não tenhas por inculpável, pois é um homem prudente, e bem saberás o que lhe hás de fazer para que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e seu reino se fortificou sobremaneira. Então veio Adonias, filho de Agite, e Betseba, mãe de Salomão, e disse ela: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. E acrescentou: uma palavra tenho para dizer-te. Ela disse: fala. Disse, pois ele: bem sabeis que o reino era meu, e todo o Israel esperava que eu reinasse, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porém do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido te faço, não me rejeites. Ela lhe disse: fala. Ele disse: peço que te fales ao rei Salomão, pois não te recusará, que me dá por mulher Abisag, sunamita. Respondeu Betseba: bem, eu falarei por ti ao rei. Foi, pois, Betseba ter com o rei Absalão para falar-lhe por Adonias. Então o rei se levantou e encontrou-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe. E ela se assentou à mão direita. Então disse ela: só um pequeno pedido te faço, não me rejeites.
E o rei lhe disse: Pede minha mãe, porque tu não recusarei. Disse ela: Desse Abisag a Sulamita Adonias, teu irmão, por mulher. Então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: Por que pede Abisag a Sulamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele, digo, e também para Abiatar, o sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida, agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. Então o rei Salomão e Benaia, filho de Joiada, qual arremeteu contra ele, de sorte que morreu. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: Vai para Anatote, para teus campos, porque és homem digno de morte, porém não te matarei hoje, porquanto levaste a arca do Senhor de diante de Davi, meu pai, e porque te afligiste com todas essas aflições de meu pai, expulsou, pois Salomão e Abiatar para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo-se a palavra que o Senhor dissera sobre a casa de Eli em Siló. Chegando esta notícia a Joabe, porque Joabe se tinha desviado seguindo Adonias, ainda que se não desviara segundo Absalão. Fugiu ele para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que estava junto ao altar. Enviou, pois, Salomão a Benaia, filho de Joiada, dizendo: Vai, arremete contra ele. Foi Benaia ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: Assim diz o rei, sai daí. E ele respondeu: Não morrerei aqui. Benaia tornou com a resposta do rei, dizendo: Assim falou Joabe, e assim me respondeu. Disse-lhe o rei: Faze como ele te disse, arremete contra ele e expulsa-o, para que tires de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue de Joabe sem causa derramou. Assim o Senhor fará recair a culpa do sangue de Joabe sobre a sua cabeça, porque arremetou contra os dois homens mais justos e melhores do que ele, os matou à espada sem que Davi, meu pai, o soubesse. Isto é Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amassa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim recairá sangue destes sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça das suas descendências para sempre. Mas a Davi e a sua descendência e a sua casa e ao seu trono dará o Senhor paz para o sempre. Subiu Benaia, filho de Joabe, arremetou contra ele e o matou, e foi sepultado em casa no deserto. Em lugar de Joabe, constituiu o rei por comandante do exército a Benaia, filho de Joiada, em lugar de Abiatar, a Zadok, por sacerdote. Depois mandou o rei chamar Simei e lhe disse: Edifica-te uma casa em Jerusalém e habita ali, e daí não saias nem para uma parte e nem para outra, porque hás de ser que, no dia em que saíres e passares do ribeiro de Cétron, fica sabendo que serás morto. O teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: Boa é essa palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim fará teu servo. E Simei
habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Aquis, filho de Maaca, rei de Gade, e deram a parte Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gade. Então Simei se dispôs, abordou o jumento e foi a Gade, ter com Aquis em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora para Gade e havia voltado. Então mandou chamar a Simei e lhe disse: Não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te prostei, dizendo: No dia em que saíres para uma outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: Boa é a palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: Bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece, que fizestes a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi mantido perante o rei para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu, arremetou contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob domínio de Salomão. E assim finalizou o capítulo 2 do livro de 1 Samuel. O Senhor te abençoe e te guarde. Glória a Deus.